Que a própria vida nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa essa noite, Deus. Obrigado porque o Senhor tem feito, obrigado porque o Senhor tem sido fiel conosco. E todos os dias o Senhor tem derramado um pouquinho mais da tua unção, da tua porção sobre nós, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido longânimo, tem sido benigno conosco, Deus. Tem respondido as nossas orações. Nós temos pedido sinais para o Senhor e o Senhor tem dado sinais para a gente. Nós temos pedido para o Senhor falar com a gente e o Senhor tem falado com a gente. Por um momento o Senhor consertou a nossa rota, por um momento o Senhor mostrou os nossos erros. E agora o Senhor tem enchido os nossos odres com teu óleo, com a tua unção, com a tua porção. E nós sabemos que logo, logo vai chegar a hora da gente derramar esse óleo que o Senhor está colocando em nós, Deus. Que possamos ter a capacidade de brilhar lá no mundo, Pai. Em nome de Jesus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, te porei numa fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, me tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Perdão. Nós temos pedido para o Senhor mostrar a glória dele para a gente também. Mas a gente precisa entender que quando somos nós que temos que fazer algo e quando é Deus que está fazendo. Moisés pede para ver a glória de Deus. Primeiro Moisés fala para o Senhor fala para Moisés: a minha presença vai com você. E ele fala, Moisés volta e fala para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Sem ti não irei, sem ti não irei,
não nos deixe sair da tua presença. Se a gente for para algum lugar e for sem a presença de Deus, nós vamos estar fadados ao fracasso. Se a gente começar a tentar andar com a nossa própria perna, se a gente começar a tentar andar com a logística humana, com aquilo que a gente acha que é certo, uma hora nós vamos falhar. Por mais perfeita que seja a logística humana, uma hora ela bate com a cruz. E se você não estiver disposto a carregar a sua cruz, você vai fracassar. E Moisés fala para Deus, fala, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Essa oração aqui de Moisés já era depois, o povo já tinha saído do Egito, já tinha passado pelo Mar Vermelho, já tinha feito um monte de milagre. E aí ele fala, se a sua presença não for comigo, eu não vou. E muitas vezes a gente acha que um culto como ontem, um culto como hoje, tá bom. Agora começa a minha semana, né? Agora começa a minha luta diária. Só que se a gente não começar a fazer isso verdade na nossa vida, vai ser em vão isso aqui. É preciso uma escolha. Todos viram o que Moisés viu, todos presenciaram o que Moisés presenciou, mas só ele quis ir além. Depois de tudo isso, depois de todos esses milagres, depois de todas essas manifestações da presença de Deus, Moisés vira para Deus e fala, se a sua presença não for, eu não vou. Então a gente vem aqui, tem um culto igual teve ontem, tem um culto igual é o de hoje, tem a presença de Deus palpável, tocável, mas poucos são aqueles que falam para o Senhor quando acaba o culto, Deus, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Porque quando Moisés falava isso, ele estava falando sério. Moisés preferia morrer naquele monte ali e ficar ali sozinho, do que sair daquele lugar. Ah, pastor, mas nós estamos na época da graça. Mas continua sendo a época da glória de Deus também. E aí se a gente fala domingo à noite, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Mas será que eu tenho coragem de passar a semana aqui dentro da igreja? Será que eu tenho? Será que eu estou disposto a viver a presença de Deus na minha vida em todo o tempo? Porque se eu canto sem ti não irei, nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Se eu busco a glória de Deus mais que a própria vida, se eu estou interessado mais na glória de Deus do que na minha vida, eu não posso sair daqui e começar a minha semana sem dizer para Deus, Deus, sem tua presença eu não vou. Por mais que o que você faz durante a semana, você já está acostumado a fazer. Você já sabe a hora que você acorda, você já sabe a hora que você toma banho, você já sabe a hora que você escova os dentes, que você come, que você abre a sua loja, que você vai para o seu trabalho, que você vende, que você compra. Você já está acostumado com isso. Então parece meio banal falar para Deus, sem tua presença eu não vou, porque você muitas vezes não precisa dela. Ela está lá, mas ela não está manifesta. A presença de Deus está em todos os cultos? Sim ou não? Sim. Mas ela é manifesta em todos os cultos? Não. O manifestar da presença de Deus requer um pedido da minha parte, um pedido da sua parte. A glória de Deus, a presença de Deus estava aqui ontem? Estava? Está aqui hoje? Ontem, por exemplo, por que aquele vendaval todo que Deus fez aqui, por que pessoas ainda ficam no cantinho e não estava tendo manifestado a presença de Deus? Estava, não estava? Mas a presença de Deus, ela é invasiva para quem quer. Ela é invasiva, mas ela é respeitosa. Então Jesus, ele vai bater na sua porta. Posso entrar? E alguns vão falar, pode. Que ele vai entrar e vai ficar lá com você. Outros não vão esperar ele chegar e bater na porta e falar, posso entrar. Outros eles vão escancarar e gritar para Deus. Deus vem nesse lugar e Deus vem aqui.
Esses são os escandalosos. Esses são os Lucas da vida, os Ian, os pastora Cláudia, pastora Sandra, pastor Beni. Esses são os escandalosos. Antes que Deus venha bater no meu coração, eu já estou gritando para Ele: vem, vem. Porque a presença dEle está aqui, mas eu quero que ela seja manifesta na minha vida. Para eu poder presenciar essa presença de Deus na minha vida, para que eu possa sentir essa presença de Deus na minha vida, eu tenho que estar no lugar certo. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer hora e não é de qualquer jeito. Para a preservação da nossa própria vida, da minha própria vida, há um lugar específico para você estar, para eu estar, para a glória de Deus, para a presença de Deus se manifestar. Moisés pede para Deus: Pai, eu quero ver a tua glória. E Moisés sabia o que ele estava pedindo. Moisés sabia que ele estava pedindo a glória de Deus, sentenciando a vida dele a morrer. Porque ele sabia que nenhum homem poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. Mas ele fazia parte da geração que busca a glória de Deus mais que a própria vida. E Deus fala assim: eu vou colocar você sobre a rocha. Eu li sobre a penha na minha versão, mas 90% das versões fala sobre a rocha. Eu vou te colocar sobre, primeiro ele fala: eu vou te colocar sobre a rocha que está do meu lado. Que rocha é essa? Jesus. Você quer ver a minha glória? Você precisa estar em Jesus primeiro. Para você que quer acompanhar, Êxodo 33, do 17 até o final. Do 19, para quem quer acompanhar, Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: há aqui um lugar junto a mim. Tem uma versão que eu li que está: há um lugar do meu lado. E tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Não era sobre isso que eu ia pregar não, porque eu estou preparando essa palavra, eu ainda estou estudando um monte de coisa ainda, mas não está pronta, mas eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. Ele fala assim: ó, tem uma rocha que está aqui do meu lado. Essa pedra é a pedra angular. Essa rocha aqui, você vai ter que subir em cima dela. Essa rocha aqui, Moisés, eu vou deixar você ferir ela uma vez só, representando que ela vai ser ferida uma vez, mas no meu filho ninguém vai tocar a segunda vez. Então, eu vou te colocar em cima da rocha. Eu vou te colocar em Jesus. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar na fenda da rocha. Fenda da rocha é quando você, aqueles dois paredões, quando você fica entre os dois paredões, que fica rocha de um lado e rocha de outro. Fenda é a abertura, o significado. Fenda é a abertura ou ferida. Em algumas traduções do dicionário está lá fenda como abertura ou ferida. Eu vou te colocar na ferida da rocha. Qual que é a ferida da rocha? Qual? A rocha é Jesus. Qual é a ferida da rocha? Pede para o Espírito Santo te revelar qual é a ferida da rocha. Fala alto. A cruz.
Eu vou te colocar em Jesus. Primeiro, para você me conhecer, Moisés, primeiro você tem que aceitar Jesus. Primeiro você tem que viver com Jesus em você. Você tem que viver sobre Jesus, sob Jesus, com Jesus dentro de você. Primeiro tem que estar Jesus dentro de você, senão não tenho nenhum parte contigo. Agora você quer ver a minha glória, você quer ter um contato com a minha presença? É só entrando na fenda, é só entrando na ferida, é só entrando na cruz. Quer ver a glória de Deus? Vai para a cruz. Quer ver a glória de Deus? Quer ver a face de Deus? Vai para o sacrifício. Porque isso que está acontecendo aqui nos cultos, meu querido, não significa que nós estamos vendo a glória de Deus. Isso é o manifestar da presença dEle. A glória de Deus é a sua vida transformada, é você andando pelas ruas e as pessoas serem transformadas ao teu lado, é você começar a ganhar as vidas para Jesus, é começar a vir o avivamento para esse lugar, é começar a vir, como já veio, já está decretado, eu tomei posse da minha parte, espero que você tenha tomado posse da sua, da unção dos milagres, dos dons de cura, de milagre, e aí você passar pelas pessoas e as pessoas se converterem, serem curadas, orar com elas e elas receberem a Jesus. E isso começa a ser a glória de Deus. Isso aqui que acontece no culto é só um manifestar da presença dEle. Mas agora a glória dEle é a mudança de vida. Essa glória tem que resplandecer em nós. Porque se a gente veio aqui e teve um contato com a presença, teve um contato com a glória de Deus, e saímos lá fora e a nossa vida continuou a mesma, a presença de Deus estava aqui, a glória de Deus estava aqui, mas se a sua vida continuou a mesma, o que tocou em você não foi teu espírito, foi a tua alma. Você teve um momento de alegria, de euforia, de emoção, mas você não está deixando a luz brilhar em você. E Deus fala para Moisés: eu vou passar, eu vou colocar a minha mão, vou colocar a minha mão sobre você. Moisés, quando eu estiver agindo, eu não quero nem ver você. Quando eu estiver agindo, pode ficar tranquilo, você não precisa falar nada. Quando você estiver na cruz, quando você tomar a sua cruz, você não precisa ficar pedindo para Deus fazer, porque Ele põe a mão e Ele mesmo faz, Ele passa. E aí quando Ele passa, meu querido, não tem situação que permaneça de pé. Quando alguém vai contra você, ou quando uma situação vai contra você, vai contra mim, qual que é a nossa intenção, qual que é o nosso primeiro gesto? É chorar, é gritar, é espernear, é querer resolver com a própria mão, é querer solucionar de qualquer jeito. E aí não tem como Deus passar. Porque nós podemos até estar sobre a rocha, mas nós não estamos na fenda. A gente não está na ferida da rocha. Mas ao invés de relutar, de gritar, de xingar, de falar um monte de coisa, eu pego a minha cruz e me calo, e oro, e dobro os meus joelhos, e aceito Jesus como meu advogado. Eu acabo entrando na fenda da rocha, eu acabo entrando na ferida da rocha. Deus fala: agora sim, você está no lugar certo para eu poder agir e você poder ficar esquecido. Eu vou proteger você, eu vou colocar a minha mão e você vai estar no lugar mais seguro. Você vai estar em Jesus, na ferida de Jesus, na cruz de Jesus, tomando a sua cruz, protegido pela minha mão e comigo na sua frente. Mas eu vou tirar a minha mão e você vai ver as minhas costas. Você vai ver a minha bondade. Quem aqui quer ver a bondade de Deus? Eu quero ver a bondade de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Para mim não precisa nem ser as costas. Se ver o dedinho do pé, para mim tá bom. Estou brincando, Jesus, eu quero ver tudo. Quando eu estiver no lugar certo, meu querido, eu vou ver Deus agir. Por que muitas vezes a gente esperneia, grita, chora e acha que Deus esqueceu e acha que Deus não está? Porque você não está na fenda. Você pode até estar na rocha, mas você não está na fenda.
E não adianta você ficar gritando, esperneando para Deus derramar a glória dele, porque ele não vai. Para proteger você. Não é porque ele esqueceu de você, não é porque ele é mau, é para proteger você. Quer ver a bondade de Deus? Quer ver a glória de Deus? Quer ver o milagre? Entra na fenda da rocha. Mas quando você entrar na fenda da rocha, Deus vai te levar para o lugar que Ele te mostrar. E aqui, quando continua a história, Moisés, depois desse momento, Deus manda Moisés pegar as tábuas, escreve os mandamentos, ele tem um contato com a glória de Deus, e a palavra diz que quando ele tem um contato com a glória de Deus, ele sai do monte, e o rosto dele fica reluzente, ele começa a brilhar, e o povo fica espantado com tudo aquilo. E aí ele vinha diante do povo, falava aquilo que Deus mandava falar. Imagina você vir resolver o problema com o pastor Beni. Você chega aqui, a cara dele está parecendo um farol. E você vai conversar com ele e você não tem que pôr um óculos escuro, porque está um farol na sua cara. Era assim, ele resolveu o problema com Moisés estava com a cara reluzente. Porque ele estava manifestando a glória de Deus. Mas aí quando o povo ia embora, Moisés não saía da tenda, Moisés não saía da presença de Deus, mostrando, olha como eu sou bonito, olha como eu posso. Não, ele pegava um véu e cobria a face. Lembra de ontem? Ele deixava o rosto brilhar e falava, olha para mim. Mas na hora que ele tinha que sair, ele colocava o véu no rosto e falava, olha para ele. Porque ele não queria mostrar e desperdiçar a glória de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus 5,16. Quem estava aqui ontem me perdoa, mas eu vou repetir um pouquinho a palavra de ontem, algumas coisas. Então, por favor, tenha paciência. E, de preferência, tente digerir de novo. A gente tem falado que o bom louvor, para ser um bom pregador, para ser um bom ministro de louvor, não é aquele que tem uma palavra nova por dia e nem aquele que compõe uma música nova por dia, mas é aquele que canta a mesma música todos os dias e Deus derrama uma unção nova a cada dia. Bom pregador é aquele que faz a mesma palavra e Deus fala a cada dia uma coisa diferente. A palavra de Deus fala que a palavra é viva, porque senão a gente lê a Bíblia uma vez só e acabou, não precisa ler mais. Se você lê o mesmo versículo, segunda, aí terça-feira você vai lá e lê o mesmo, quarta você vai lá e lê o mesmo, quinta cada dia Deus vai falar uma coisa diferente. Se você estudar, se você digerir, se você clamar, Deus cada dia vai fazer uma coisa diferente. Então, você que ouviu ontem, escute de novo e tente digerir algo novo para você. Amém? Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Diz bem alto, vós. Aliás, diz bem alto, eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. E lá em João 8,12 diz que Jesus diz, eu sou a luz, aquele que andar em mim jamais andará nas trevas. Eu sou a luz do mundo, Jesus diz em João 8,12. Aqui está dizendo que você é a luz do mundo, que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Diz mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Mas não é simplesmente só ser a luz do mundo, não. Você precisa ser a luz do mundo e você precisa dar fruto. Porque aqui está dizendo que não basta ser a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Não adianta você vir aqui só e querer brilhar somente. Como eu mostrei ontem, né? A gente vem aqui e brilharei como as estrelas, e canta e chora.
Não adianta eu ficar gritando, clamando, porque a luz já está em mim. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar ela brilhar. E aí não é só ser luz do mundo, não é só virar para o cara que deu do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade, não é só chegar lá e falar assim, ó, sou crente, sou luz do mundo. Não é só isso. Essa luz tem que brilhar diante dos homens. E aí os homens têm que ver as minhas boas obras. E não é só ver as boas obras, essas boas obras têm que fazer com que os homens glorifiquem a Deus. E Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Então para nós brilharmos, nós temos que estar em Jesus, senão não vamos conseguir brilhar. E assim como eu falei agora há pouco, e assim como eu falei ontem, a palavra de Deus diz que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, como eu expliquei, se a gente fosse colocar da forma mais correta, o português nesse momento estaria errado, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é vem ao, então não é ninguém vem, é ninguém vai ao Pai senão por mim. Se a gente fosse colocar o português correto, é ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele está falando isso? Porque Ele é o Pai. Porque para você chegar em Deus, para você ver a glória de Deus, para você brilhar no mundo, para você ser luz do mundo, você precisa estar em Jesus. E para estar em Jesus, você precisa estar na cruz. E precisa estar na fenda da rocha. Senão você vai passar a sua vida inteira sobre a rocha. E só conhecendo Deus de lado. E nunca vai ver Deus passar na sua frente, tomar a frente dos seus negócios, das suas coisas. Quem aqui tem coragem de falar para Deus, Deus, me coloca na fenda, me protege com a sua mão e toma a frente da minha vida em todas as áreas. Mas e se Deus falar para você assim, então eu quero tudo? E aí? Jesus chega como eu ouvi numa pregação, Jesus chega para Pedro. Pedro tinha, e alguns dos discípulos não eram discípulos ainda, mas tinham pescado já, cansados já. Jesus chega para eles e fala assim, e aí, pescou alguma coisa? Não, então joga a rede ali. Qualquer um de nós olharia e falaria assim, você está me tirando, né, Jesus? Sou pescador, não comecei hoje, faz tempo que sou pescador. Acabei de passar o dia, pescador quando vai pescar, não é uma horinha que ele pesca não. Diferente da pesca esportiva, o pescador que pesca para comércio, para vender, ele fica o dia inteiro pescando. O cara ficou o dia inteiro, não pescou nada. Jesus manda ele voltar para lá e jogar a rede. Deus, está difícil, está complicado. Ah é? Então volta lá e faz jejum de novo. Está difícil, Deus. Ah é? Então levanta e vai para a igreja. Deus, está embaçado. Ah é? Então levanta e vai para o metanoia. Estou com sono. Está difícil, estou chateado. Então vai para a igreja assim mesmo. Joga a rede lá, Pedrão. Pedrão fala, porque você falou, por causa da sua palavra, eu vou jogar. Há dois significados nisso. Eu sei que você é Jesus, e eu sei que a sua palavra tem poder, então eu vou lá jogar. Coração bom, né? Mas há um segundo significado. Tá todo mundo olhando, né? Ó, é na sua palavra que eu estou indo. Se der alguma coisa errada, foi ele que mandou eu jogar. Ele vai lá e joga. E a rede sai entupida de peixe. E aí ele pesca e joga no barco, e o barco começa a afundar. Aí ele chama os barcos que estão do lado lá, ajuda, vem ajudar porque tem muito peixe aqui.
problema é que muita gente que é cristão, quando o barco começa a encher, prefere afundar do que chamar outro para ajudar, do que repartir, do que passar isso para alguém. O celeiro do cara está enchendo, a empresa está vendendo, e ao invés dele dividir, ele prefere correr o risco de afundar sozinho. Fala assim comigo: o sucesso também afunda. Não é só o fracasso não, querido. O sucesso também pode afundar você. E ao invés do cara repartir, ao invés da pessoa buscar aonde poder investir isso tudo, ele quer só para ele. É meu, não dá para ninguém. É meu. Quem aqui quer ter o dom de riqueza? Levanta a mão. Eu quero, estou perguntando, mas levantando porque eu quero também. Não tem nenhum sentido, ou não há nenhum outro propósito em você ter o dom de riqueza, se não for para abençoar a obra de Deus. Por que muitos pedem e não são abençoados? Porque não tem a capacidade de abençoar outras vidas. Então Pedrão, com o barco cheio, não quis saber, chamou todo mundo. E aí ele volta da pesca com um barco abarrotado de peixe. Sucesso total no ministério. A igreja encheu. Fui pescar, Deus mandou, pescamos até agora e não deu nada. A rede está vazia, ao invés de peixe vir, os peixes que estavam dentro do barco, alguns até pularam fora. Né? E uns peixes graúdos pularam fora, mano. Fez uma falta. Aí Jesus chega aqui pra gente de novo, fala: lança a rede de novo, vai me buscar de novo. Estava numa fase que nós estava com os instrumentistas tudo maluco, tudo tocando tudo que queria, tocava. E peixe só saindo fora do barco. Aí saíram uns peixão graúdo, que ajudava muito até. E agora? O que nós vamos fazer? Deus fala: joga a rede de novo. Estava jogando a rede de forma errada, agora joga a rede do jeito certo. Eu vou ensinar vocês a pescar direito agora. Aí uns peixão graúdo que é uns peixão graúdo que ajudava, né, que aos olhos naturais. Pularam alguns fora do barco e a gente falou: e agora, para onde nós vamos nadar? Mas aí Deus mandou uns peixes que aos olhos naturais são fraquinhos, que nós vamos ter que ensinar tudo de novo. Eu estava numa fase que estava tão boa tecnicamente falando, estava descansando, porque as pessoas já faziam tudo. E só gravar CD, eu quero gravar CD, eu quero sucesso. E entrou uns peixes que nós tínhamos que trabalhar tudo de novo, começar do zero de novo. Mas enquanto alguns graúdos pularam fora, entraram os lambarizinhos, mas os lambari que estão dispostos a dar a vida por isso aqui. E que estão crescendo. Os lambari que estão comendo, e os lambari comem que nem elefante. E estão crescendo. E Deus está abençoando. E Deus está fazendo. E vai chegar longe. Porque Deus tem um propósito. E aí Deus está ensinando a gente a pescar de novo. Aí Deus falou para a gente assim: joga a rede de novo agora. Mas agora joga a rede do jeito certo. Joga a rede da forma correta. Quer brilhar? Vai orar. Quer brilhar? Vai para a cruz. Quer pescar e vir peixe? Vai para a cruz. Joga a rede. Aí nós estamos jogando de novo. E tem peixe que está vindo que nem foi nós que jogamos a rede. Quando a gente estava trazendo a rede, já ficou uma barbinha de anzol que puxou uns, que o peixe puxou outro pelo rabo. E Deus está colocando, Deus está trazendo vidas para esse lugar. Domingo passado, 9 pessoas pediram para ser apresentadas como membros da igreja. Amém. Basta o tempo de despedirmos das pessoas. Chegou o tempo de nós apresentarmos as pessoas novamente. E aí o sucesso chega, né, para Pedro. Chegou o sucesso, bombou a igreja, estrumbou o barco. É agora que eu vou ser o maior pescador do mundo. Jesus fala: e aí? Sou ou não sou poderoso? O negócio é bom ou não é? Pescou? Pesquei. Foi boa a pescaria?
melhor do ano, muito boa, está lotado o celeiro, então larga tudo e me segue. Ah não, quero ficar. Tá bom do jeito que tá? Tá, Deus. Quer 50 mil? Quero, Deus. Então larga tudo e me segue. Ah não! Será que quando Deus fazer o seu barco prosperar, fazer o seu barco encher de peixe, e no auge da sua pescaria Ele fala, larga tudo e me segue, será que você vai largar? Seu sonho sempre foi que a sua empresa dê certo. Seu sonho sempre foi que você dê certo na vida, que você se formasse. Aí você entra na faculdade dos seus sonhos. E aí Deus fala para você, larga esse curso e me segue. E aí você sempre sonhou em casar. E aí você conhece alguém especial. E agora eu vou orar com essa pessoa porque é de Deus. Aí Deus fala assim, larga tudo e me segue. Mas Deus não vai pedir isso pra gente, né? Deus é bonzinho. Deus vai deixar eu casar, né? Deus vai deixar eu me formar primeiro. Deus vai deixar eu ser rico pelo menos um pouquinho só. Quero que você entenda isso, meu querido. Será que você está pronto para largar tudo? Não quer dizer que você vai largar não. Não é todo mundo que Deus chamou para largar tudo e vir pescar homem, não. Mas e se Deus pedir para você largar tudo, você larga? Você não precisa responder amém, nem para mim, nem para Deus agora. Não precisa nem responder se você quiser. Mas será que você larga mesmo? Eu não estou falando de pouco sucesso não, meu querido. Eu estou falando de muito sucesso. Estou falando da maior pescaria da sua vida. Eu estou falando do maior momento de sucesso da sua vida. Seja em qual área for, estou falando do maior momento de sucesso. Se Jesus falar para você, larga tudo e me segue, você largaria? Você largaria? Sempre sonhei em a Oca estrumbar e daqui 1000 jovens e o negócio estourar, não sei o quê. Aí abriu uma Oca lá na Bahia. Abriu uma Caco lá na Bahia. Aí Deus fala assim, Lucão vai lá, vai ficar 6 meses lá para ajudar. Agora que estava bom aqui, será que nós vamos? Recomeçar do zero? E deixar aqui para os pastores que vão surgir? E deixar aqui para o pastor Thales tomar conta? Para o pastor Luquinha tomar conta? Para o pastor Kevin tomar conta, o lambarizão? Ele vai, falou que ele vai também. Mas você acha que não passa na nossa cabeça não, querido? Passa. Você imaginou no melhor momento da Caco, no melhor momento que nós estivemos passando, Deus falar para o pastor Benito e pastora Cláudia, agora larga tudo e vai começar uma igreja do nada, de novo, suar tudo de novo. Vocês sonharam com o sucesso dessa igreja, aconteceu, mas agora larga tudo, vai lá para Goiânia, vai lá para os Estados Unidos, vai lá para onde for e começa tudo do zero. Larga todos os peixes aí que eu fiz você pescar e vai arregaçar a manga e pescar de novo. Será que a gente largaria? Será que você largaria? Sempre sonhou com o sucesso da empresa, de vender e virar a maior empresa do mercado. E aí acontece, Deus fala, agora fecha as portas e me segue. É muito sério isso, cara. É muito sério isso. Porque para viver na cruz, eu preciso ter uma vida de renúncia. Não quer dizer... Por favor, entenda isso. Não quer dizer que todo mundo aqui vai ter que abrir mão de tudo, não. Deus vai pedir para cada um uma coisa diferente. Não foram todos que Jesus chamou para largar o barco, porque outros barcos ajudaram, mas Jesus não chamou todos. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Não foi todos que estavam ali que Jesus chamou.
Tinha outros barcos ali também. E aí Jesus chamou só alguns. E os outros continuaram pescando ali naquele lugar. Mas eles aceitaram o desafio de brilhar, de ser luz do mundo. Eles aceitaram o desafio de brilhar para a humanidade ver. E eu dei o exemplo ontem de que muito cristão está querendo ser luz, mas não no mundo, está querendo ser luz dentro da igreja. E aqui não é lugar de você brilhar, quem brilha aqui é Deus, cara. Quem brilha aqui é o Espírito Santo, não tem vaga para você, não tem vaga para mim. Não tem vaga para o humano brilhar aqui dentro, aqui quem brilha é Deus. Chega lá fora o cara não quer brilhar, chega aqui dentro ele quer brilhar. Porque para brilhar lá fora tem que ter renúncia. Para brilhar lá fora eu tenho que dizer não para o pecado, tenho que dizer não para a minha carne. E para brilhar aqui dentro é fácil, não precisa de nada. Porque aqui já brilha, o local já brilha, já é um local cheio de luz. Já é um local cheio da presença de Deus. Fala assim comigo, para brilhar no mundo, eu preciso abrir mão. Qual é o barco cheio de peixe que tem prendido você? Qual é o barco que está cheio de peixe que está prendendo a sua vida? A palavra de Deus fala que Ele é o sol da justiça. E Ele brilha para os justos e para os injustos. Ele brilha para todos de forma igual. Mas quem é o sol é Jesus. E aí eu fiz uma alusão ontem de que nós não somos o sol, nós somos a lua. Porque quem tem luz própria não é a lua, é o sol. Então não adianta você achar que é você que brilha, porque não é, é o sol que brilha. E a lua, ela tem várias fases. E ela começa com a lua nova. E eu falei ontem que a lua nova é o novo convertido. Pronto, acabou de virar lua, mas é a lua nova, quase não brilha, não tem... Por que ela não brilha? Porque nesse momento da lua nova, é o momento onde a terra está mais entre o sol e a lua. A pessoa acabou de converter, ainda não teve muita mudança de vida, ainda está muita terra no meio, ainda tem muito a carne, muito eu no meio. E aí o sol está aqui, a lua está aqui, mas a terra está no meio. A terra está no meio, está tampando. E aí chega um pouquinho de luz, só você vê só um rabiscozinho. Aí depois da lua nova vem a lua crescente. E a lua crescente tem algumas subdivisões. E ela começa a brilhar, porque começa a tirar a terra do caminho. E ela vai aumentando o seu brilho conforme a terra vai saindo do caminho. E depois da lua crescente, no último estágio da lua, vem a lua cheia. A lua cheia é quando a terra não está mais entre a lua e o sol. É quando a lua está refletindo por completo toda a radiação de luz que vem do sol. Essa hora a lua pode olhar para o sol e falar assim: eu sou o seu espelho. Será que você pode pôr a mão no seu coração, olhar para o céu e falar para Deus assim: Deus, olha para mim e eu sou o seu espelho. O Senhor está olhando para mim, o Senhor está vendo a sua face refletida. Será que nós podemos falar isso? Não. Será que você pode falar isso? Tem uma música do cara que chama Daniel Basta, que ele fala disso. Ele fala: quero que o Senhor olhe para mim e que você veja em mim o seu reflexo. Mas para isso a terra tem que sair do caminho. Para isso eu tenho que abandonar o barco cheio de peixe. Para ver a glória de Deus, meu querido, a minha vida tem que estar anulada. Eu tenho que estar na fenda da rocha, com a mão do Senhor na frente e com Deus na frente. Totalmente tampado, protegido. Ninguém vai me ver. Quando as pessoas olharem para mim, vão ver Deus. E aí, se quiserem tirar o olhinho de Deus, vão ver a mão de Deus ainda protegendo. E se quiser tentar tapar, ainda vão ter que ver a cruz. Aí não tem como. Quem não vai me ver? Fala assim comigo: eu preciso
dá fruto. E eu queria citar hoje de novo sobre o que eu citei ontem, onde Pedro e João estão andando e eles passam na porta do templo, e eles falavam que chamavam aquela porta de Formosa, né? Eles passam na porta do templo e tem um mendigo, um paralítico que ficava ali sempre. E aí o paralítico põe a mão e pede uma esmola para eles. Aí Pedro fala o que para o paralítico? Quem estava aqui ontem, Pedro fala o que para ele? Olha para mim. Pedro fala assim, ó, olha para nós, olha para mim. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aí eles entram no templo, aí o mendigo começa a andar, o pessoal olha, aquele mendigo era famoso, estava lá todo dia. Aí todo mundo fica espantado, porque o mendigo está andando, aconteceu um milagre. Aí eles começam a olhar para aquilo, começam a olhar para Pedro e para João, e ficam encantados com Pedro e João. E aí João fala para eles assim, o que vocês estão olhando para a gente? Mas eles não tinham acabado de falar, olha para mim? E aí quando o povo começou a olhar para eles falaram, vocês estão olhando o que para mim? Isso não fui eu não, foi Jesus, olha para ele. E o mesmo desafio que foi lançado ontem, eu lanço hoje para vocês. Será que você pode ir lá no mundo? Será que você pode ir lá fora? Será que você pode falar para o seu vizinho? Será que você pode falar para a sua família? Será que você pode falar para o paralítico? Será que você pode falar para aquele que está necessitado, apontar o dedo para ele e falar assim, olha para mim. Levanta e anda. Olha para mim, ser curado agora em nome de Jesus. Alguns aqui têm problemas com o pai, com a mãe, com a família, com os filhos. Será que vai poder chegar um dia e falar para o pai assim, pai, olha para mim. Você nunca mais vai colocar a boca num copo de álcool, de cerveja, de bebida. Pai, olha para mim. Ser curado agora em nome de Jesus. Quando que vai chegar esse dia? Quando que vai chegar esse dia? Porque o grande problema que tem acontecido na igreja é que lá fora as pessoas, ao invés de falar olha para mim, falam olha para ele. Como eu citei, o cara vai orar com o irmãozinho que está paralítico, com o irmãozinho que está doente. Igual certa vez a Zan foi num culto com a gente, o cara orou pelo ouvido dela. E ainda não aconteceu. Aí o cara falou assim, não, mas a sua fé está pouca. Ou seja, olha para ele, olha para mim não. E aí na hora que acontecem as coisas boas, ao invés de falar olha para ele, aí o cara fala, não, agora olha para mim. Agora olha para mim. As pessoas têm invertido as ordens das coisas. Nós temos que transformar numa geração onde não preciso da sua fé. Olha para mim, ser curado em nome de Jesus. Eu creio que vai chegar esse tempo. Em nome de Jesus que chegue esse tempo. E aí, se não acontecer, eu não vou falar para ela assim, a culpa é sua, você está sem fé, irmãzinha. Eu vou falar de novo, olha para mim, ser curado em nome de Jesus. Se não acontecer, eu vou orar e vou falar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Nós temos que transformar nessa geração. Eu não preciso da fé dos outros. Eu quero ser geração de Pedro, que passa e a sombra cura. E para a sombra curar, você não depende da fé dos outros. Se a sombra curava, ele nem conversava com a pessoa, ele nem perguntava. Ó, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Tipo, nem perguntou se você acredita, se você não acredita, se você quer, não. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu dou para você, levanta e anda. Eu quero fazer parte dessa geração que dá fruto a tempo e a fora de tempo. Para encerrar, uma última coisa. Lá em Marcos 11,
eles estão passando por um caminho, Jesus sente fome. E aí ele passa por uma figueira. Estava conversando com o Rick hoje sobre isso. Cadê o Rick? Está aí? Então vou botar aqui no banheiro. E nós estamos conversando sobre isso hoje. E Deus falou muitas coisas comigo a respeito disso também. E Jesus olha para a figueira e teve fome. E aí ele vai lá para a figueira para ver se tem algum fruto. Mas não era tempo de figo ainda. Então não tinha figo nenhum. Aí Jesus olha para a figueira e fala assim: então eu te amaldiçoo, você não vai dar mais fruto para o resto da sua vida. E aí eles foram para uma cidade, fizeram o que tinham que fazer e voltaram. E na volta eles olharam, a figueira estava seca. E aí Pedro lembrou, e Pedro falou assim: olha, era a figueira que o Senhor amaldiçoou. E Jesus fala assim: ó, obras ainda maiores vocês vão fazer. Se vocês tiverem fé, vocês vão falar para o monte: levanta e lança-te no mar. E ele vai lançar. Mas o que eu quero que você preste atenção: ele chegou para a figueira e pediu um fruto para a figueira. E a figueira falou para Jesus: mas eu não estou no tempo do figo ainda. Jesus falou: então tá bom, eu tive fome e você não me deu de comer. Seca e nunca mais dê fruto. Meu querido, se Jesus chegar com fome para você e pedir alimento, não adianta você chegar para ele e falar assim: ah, Deus, mas eu estou ocupado. Tem muita gente que está seco, porque quando Jesus pediu fruto para comer, não tinha o que dar. E uma vez que Jesus lançar a palavra de sequidão na nossa vida, que não chegue esse tempo, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo 4, ele fala que insta a tempo ou fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Porque há tempo ou há fora de tempo, meu querido, não interessa se está no tempo de dar fruto, eu vou dar fruto agora. Você quer ver a glória de Deus? Quem aqui quer ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus? Quer ver a face do Senhor? Então você tem que começar a dar fruto a tempo e a fora de tempo. Porque se você chegar para uma mangueira em tempo de manga, é lindo ficar debaixo, porque se você alcançar algumas, se você cutucar algumas, ela cai na sua mão. E lá em Goiânia tinha algumas fazendas que a gente tinha de alguns amigos dos meus pais, que a gente ficava no pé e ficava catando na mão e ficava chupando manga debaixo do pé. Cara, e é bom demais. Nossa, fui lá em Goiânia agora e voltei até no bom demais. Até no sotaque agora. É muito bom, porque tem fruto. Mas a pior coisa que tem é você chegar debaixo de uma mangueira e as mangas estão tudo verde, ou elas estarem todas podres. É horrível, porque você vai com uma expectativa de comer, que não sei se você gosta de manga, eu sou apaixonado por manga. Você vai com uma expectativa imensa de chupar uma manga gostosa, e aí chega lá, ou está verde ou está podre. E aí a gente, como ser humano, já se sente frustrado. Você imagina Jesus, você imagina Deus olhando para você, fala assim comigo: eu sou a mangueira de Deus. Aí Jesus chega para você e fala assim: me dá uma manga que eu estou com fome. Você vai falar assim: ó, Senhor, você tem que entender que eu estou na pior fase financeira da minha vida. Ó, Senhor, você tem que entender que eu estou na pior fase de saúde da minha vida. Você tem que entender agora, Deus, que eu acabei de entrar na faculdade e que eu estou sem tempo, né? Deus, você tem que entender que eu não concordo com um monte de coisa. Você tem que entender, e Deus fala para a gente assim: eu não tenho que entender nada. Seca-te e nunca mais dê fruto. Fala assim comigo: Jesus, Deus, o Espírito Santo não vai aceitar a minha desculpa de que eu não estou no tempo. Deus não aceita a sua desculpa de falar para Ele: eu não estou pronto. Ah, mas eu não estou pronto. Ah, mas eu não pedi para ser isso. Ah, eu não estou pronto, não está na minha hora ainda. Cuidado, meu querido. Cuidado para não chegar o tempo de Jesus tocar na nossa sequidão. Cuidado.
Chegou a hora de Jesus andar entre nós. Chegou a hora e Deus está andando entre nós. Jesus está andando entre nós. E Ele está andando entre nós com a mão de um pedinte, pedindo por frutos. Jesus está andando entre nós e Ele está pedindo os frutos. Jesus está andando por entre nós, por vocês, por mim, por essa igreja. Jesus está andando entre nós e está dizendo: Cláudia, me dá uma manga. E está dizendo: Douglas, cadê um fruto? Eu estou com fome, cara. Está perguntando para cada um de vocês, para cada um de nós. Ele está andando entre nós, porque Ele está aqui, porque chegou o tempo do avivamento. Então Deus está com fome, cara. Se nós estamos com fome de Deus, Ele está com mais fome ainda da gente. E Ele está andando entre vocês agora. E Ele pergunta para você: cadê seu fruto? Cadê seu fruto? E aí você não vai poder falar para Deus. Para o pastor você pode até falar: eu estou sem tempo, está difícil, eu estou com sono, eu estou cansado. Mas para Deus, meu querido, você nunca vai poder falar isso. Porque se você falar e tiver no tempo que Jesus estiver com fome, você já sabe o que vai acontecer. Jesus está passando. Fique de pé. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Não é minha não, é de Deus que eu perguntei. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Quantos aqui querem ser luz do mundo? Quantos aqui querem dar frutos a tempo e a fora de tempo? Assim como eu falei, meu querido, Jesus está passando entre nós. Feche teus olhos. Jesus está passando entre nós. Aliás, Ele está passando por você agora, nesse momento. Ele está passando por você nesse exato momento. E Ele está falando para você: filho, eu estou com fome. Você tem um fruto aí para me dar? Jesus está passando por você nesse exato momento, está falando assim: me dá um figo que eu estou com fome. Quantos aqui querem dar um figo para o Senhor? Ó Senhor,